Eu vou fazer aqui era um resumo, um encerramento aqui desse bloco do capítulo 10, versículo 8 a 11, que a gente terminou a semana passada. Eu vou ler novamente, esse pedaço, fazer esses comentários, para a gente dar início ao capítulo 11, tá bom? Então, Apocalipse capítulo 10, versículo 8 diz assim: A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: Vá e pegue o livro que se acha aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Então fui ao anjo pedindo-lhe que desse o livrinho. Ele então me falou: Pegue o livrinho e devore-o. No seu estômago ele será amargo, mas a sua boca será doce como o mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como o mel. Quando porém o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: É necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. João aqui, a gente viu, não vou deter muito, mas viu que ao comer ele estava fazendo o que mesmo? Colocando de forma, interiorizando a palavra que ele ia profetizar. Então, João, coloque dentro da sua vida, viva isso para que você possa então profetizar, tá bom? Era essa a questão. Então, para a gente encerrar esse bloquinho aqui, algumas anotações minhas para a gente fazer um breve resumo e contextualização. Nós vimos aqui dois temas, de implicações para a igreja atual. Primeiro, nós vimos várias vezes ênfases, preste atenção, sobre a soberania absoluta de Deus. Gente, você percebeu que esse tema, sobre Deus soberano, em várias situações figuradas, ela se repete, desde o capítulo 4, 5, daquele que está sentado no trono, do Cordeiro. Muitas metáforas enfatizam a soberania de Deus, isso está muito claro, Então, a soberania de Deus em Apocalipse, assim como a perseverança, a vitória, a perseguição, perceba temas importantes. Tudo que a gente olha em Apocalipse, você vai perceber, você vai falar assim: poxa, em Apocalipse se repete muito a questão da perseguição, se repete muito a questão da perseverança, da fidelidade, se repete muito a questão da soberania de Deus. Isso, quando a gente começa a notar, a gente diz: nós descobrimos os temas de Apocalipse, que são as temáticas mais importantes que o livro enfatiza várias vezes. Isso é importante. Em todo livro da Bíblia você consegue pegar algumas coisas que são centrais. Então vamos lá. Especialmente em 10, de 1 a 7, que a gente já leu, a descrição do anjo forte, a gente viu que ele tinha o propósito de causar o que, gente? Reverência e adoração. Já que cada detalhe correspondia desse anjo a características do próprio Cristo, você lembra? Então ele estava representando, então ele está causando o quê? Uma sensação de reverência, de adoração a Deus. Ele está trazendo uma mensagem com a sua própria estrutura ali, de metáforas, que ele está representando a Deus e a Cristo. Os 7 trovões também retomaram uma imagem aqui importante do Monte Sinai. Aonde teve trovões? Lá no Monte Sinai, quando Deus entrega os 10 mandamentos, buzinas, trovões, fumaça. Então, olha como que remete a algumas coisas do Antigo Testamento. E os juízos do Salmo 29, que a gente já leu também. Então, João claramente pretende advertir aqueles que estão resistindo a Deus. Como eles poderiam pensar que são capazes de ficar em pé diante do Senhor do universo? Como que vocês acham que vocês vão aí fazer tudo o que vocês querem e ficar ainda em pé, orgulhosos, diante do juízo do juiz? Não vai dar certo isso, vai dar ruim, como diz, na gíria aí, que a moça lá falou que não é bom, não é elegante falar isso. Aí a gente fala, eu falo. Por meio da interação com Daniel 12, que a gente também leu na semana passada, o leitor torna-se consciente de uma revelação que é progressiva. Por quê? Porque ela começou lá, uma revelação que começa lá em Daniel, nos profetas, que eles não entendiam o mistério, lembra? E agora ele está sendo o quê? Revelado. O que é isso? Nós chamamos na teologia de revelação progressiva. Existe uma revelação do plano de Deus que começa lá no Éden, e algumas coisas a gente só está entendendo agora no Novo Testamento, em Apocalipse. Então a revelação de Deus na Bíblia, ela é progressiva, ela foi se desvendando aos poucos. Tem coisas que os leitores do Novo Testamento entendem, que no Antigo não entendia. Por causa da vinda de Jesus, do nascimento, da morte, da ressurreição.
tem muitas coisas que eles não entendiam. Então a revelação de Deus, esse mistério de Deus, vou falar igual os pentecostais, né, foi sendo desembaraçado com o tempo, e é literalmente. Mas não tem mais mistério para a gente, porque esse mistério está revelado na pessoa de Cristo, e agora em Apocalipse claramente, que a gente viu. Tá? Então os eventos que levarão a história humana ao fim, gente, agora estão ficando claros. Por isso que aqueles que têm ouvidos, ouçam, né? Porque está ficando muito claro o que está acontecendo aí, do que Deus está falando para o final. Então, mistério sendo revelado, soberania de Deus. Ponto 2. O segundo tema é um testemunho profético da igreja, que a gente vai ter uma ênfase agora no capítulo 11 também. Deus ordena a João, você lembra? Que reencene o comissionamento que Deus fez para Ezequiel. Você lembra que foi lá no Antigo Testamento, em Ezequiel, que Deus manda também Ezequiel comer o livro? Comer o rolo? O que João está fazendo? Ele está reencenando um chamado de Ezequiel. Então o que aconteceu lá em Ezequiel é interessante e importante para interpretar esse texto que está reencenando aquilo. Aquilo que eu tenho falado dos entrelaçamentos dos textos bíblicos, costurando com coisas do Antigo Testamento e puxando trovões, sinais, gafanhoto e não sei o que, pragas do Egito. Então eu trago de coisas para entender aqui, trago coisas de lá para entender aqui. O tempo inteiro João está costurando textos, né, do Antigo Testamento para a gente jogar luz em algumas coisas daqui de Apocalipse. Agora ele costurou Daniel 7, Daniel 9, 10, 12. Ele está fazendo uma costura e mostrando que aquilo que Daniel não entendia, chegou. Que o tempo que para Daniel era para ele descansar e ele ia morrer, e um dia ia acontecer e ele ia ressuscitar, chegou agora, em Cristo. Já iniciou na vinda e na ressurreição de Cristo o escatom. Isso é uma coisa importante. A escatologia, gente, o escatom, os finais dos tempos, ele virá ou ele já iniciou? Ele já iniciou. O finais dos tempos inicia com a ressurreição e com a vinda do Espírito Santo. Só que tem coisas nesse final dos tempos que cronologicamente para a gente vai se desenrolando na história humana. A gente não sabe o momento certo da segunda vinda, que é isso que a gente não tem nunca como saber. Só Deus sabe a exatidão da segunda vinda. O que a gente consegue perceber é que sinais estão aumentando, sinalizações apocalípticas estão acontecendo, a natureza está se comportando de uma forma diferente, né? Minha mãe até falou, parece que muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, como não havia antes acontecido, né? Esses dias, vulcões em vários lugares do mundo, entrando em atividade juntos, como eles combinaram? Ó, eu entro, você entra também, em erupção, né? E vulcões que estavam inativos há anos, e de repente eles falam assim, vamos ficar ativo aí, vamos jogar lava aí para cima. Então a gente vê coincidências, que você fala, poxa, olha lá, 800 anos, quietinho, de repente um começa a falar, o outro também, você fala assim, poxa, é coincidência? Então nós percebemos sinalizações dos finais dos tempos, mas isso pode ser o início das dores, como Jesus falou. Guerra, quando você ouvir rumor de guerra, isso é o início das dores. Então o que acontece é que nós percebemos sinalizações dos finais dos tempos, mas nós não podemos dizer quando Jesus vai voltar, porque o controle disso só Ele tem, apesar da percepção que está indo para o final a gente ter, com pandemias, guerras, vulcões, natureza se convulsionando, né? Então sim, é claro que tem coisas que estão se movimentando como parece que há algum tempo não estava. Então, atenção. Mas atenção para quê? Para cumprirmos a nossa missão, não é para a gente ficar alarmado, é para a gente evangelizar. É para a gente pregar o evangelho, é para a gente fazer discípulos. Quanto mais chega, mais a nossa missão profética tem que ser instaurada. É isso que a igreja não entende, ela paralisa. Ao invés dela apressar a vinda, fazendo o que ela tem que fazer.
Então nós temos parte nisso, e é a nossa missão como igreja, que eu tenho, né, constantemente enfatizado, e não vou me cansar de falar nunca, né? Porque isso é a coisa mais importante da missão da igreja. Então nós vimos isso, e agora nós vamos, deixa eu ver se precisa mais alguma coisa, só a última questão aqui. Tal trabalho profético, tanto de João quanto da igreja, ele vai ter um gosto amargo e doce. A gente viu, vamos ver mais um pouquinho nisso também. Tem a ver com a doçura do selo de Deus, da proteção de Deus, da representação da glória de Deus, do comissionamento, da participação no reino de Deus. Essa é a doçura que a igreja experimenta, mas o amargor da perseguição, o amargor do sofrimento, enquanto testemunhamos sofrimentos do reino desse mundo, perseguindo, né, torturando, alguns mártires, outros sendo afrontados. Então você tem o quê? Um amargor por portar o livro que nós comemos. E João está representando então. João faz esse papel profético, mas ele também representa a igreja que nos finais dos tempos fará também esse papel profético, assim como as duas testemunhas que a gente vai ver depois, mais para frente, tá bom? Então aqui a gente encerra o capítulo 10 e vamos iniciar hoje o capítulo 11. Hoje versículo 1 e 2, olha lá. Quem vai lembrar o grego aí? Alguém já decorou a palavrinha? Foi-me dado. Edote, é a mesma. Você vê que coisa, né? Como essa palavra aparece como um passivo divino. Edote, foi dado. E nós sabemos, obviamente, quem deu. Deus, Cristo deu aqui, né, um caniço de medir para João. Então foi-me dado. Aqui é mais claro ainda que por trás desse passivo está o próprio Deus. Quem que está dando isso para João, para medir e fazer? Deus, né? Então foi-me dado um caniço semelhante a uma vara. E também me foi dito: levante-se e vá medir o santuário de Deus. Olha só, perceba o que ele tem que medir. 3 coisas: o santuário, o altar e os que adoram no santuário. Como que mede os que adoram? Para você ver como que é uma linguagem figurada. Como que você mede os que adoram com uma cana? Está querendo medir a altura dos sacerdotes, é isso? Gente, não, é uma metáfora. A medição do templo e a medição das coisas tem um significado claro. Lá no Antigo Testamento ele vai mostrar para a gente o que significa. Por quê? Porque Ezequiel já tinha medido o templo. E lá no Antigo Testamento já tinha acontecido medições proféticas. E lá ele encerra mostrando o que significa a medição. Se lá significa isso, ele traz aqui o que significa medir com vara. Nós vamos ver, não vou antecipar para vocês ficarem curiosos. Versículo 2. Mas deixe de lado, quer dizer, não meça o átrio exterior do santuário. Não meça. Porque esse átrio, presta atenção, foi dado aos gentios, que por 42 meses pisarão a cidade santa. Então aqui tem a ver com o período da tribulação, dos 40, né, dos 3 anos e meio de Daniel, que é justamente um período onde haverá uma perseguição, uma tribulação, né, à igreja. Só que aqui vou voltar, agora para aí, não precisa olhar mais para a Bíblia, depois você olha, agora tem várias anotações, bastante coisinha que eu quero começar a discutir com vocês. Aqui, gente, esse aqui tem várias interpretações, né? Tem uma discussão muito grande aqui teológica que eu vou ver com vocês aqui. Ó, pela segunda vez, João é solicitado a realizar uma ação profética. Então, isso aqui é uma ação profética, tá? Que ele está fazendo. Semelhante feitas, Ezequiel fez ações profetas semelhantes, Jeremias, né? Então a primeira ação que ele fez envolveu o seu serviço de comissionamento e anunciou à igreja que ela experimentaria vitória mediante sofrimento. Nós já vimos. A ação da presente passagem reitera o tema do sofrimento, mas acrescenta o tema, presta atenção, da mão protetora de Deus sobre o seu povo. Estou já dando o significado do que é medir. Tá? Meça tudo aí. Por quê? O que você está medindo, eu protejo. Está debaixo da minha proteção.
Então, ao medir aqui, representa a proteção de Deus a algumas coisas, e o não medir é lá eu não vou proteger. Não meça o átrio exterior, eu estou dando para os gentios, eles vão pisar a cidade santa. Não é para medir. Só que vai chegar a hora que a cidade santa vai ser medida. E ali Deus falando, agora aqui é meu, ninguém mexe, não tem mais gentio, não tem ninguém mais, nada. Aqui é tudo controle agora de salvo, eternidade. Nós vamos ver isso aí. Então olha que interessante, vamos lá, devagar. Em Apocalipse 3:10, lembra que Jesus fala para a igreja de Filadélfia, eu também te guardarei da hora da provação. Existe aqui uma provação em 42 meses, uma tribulação, e Deus está falando, meça que eu vou proteger o santuário de Deus, mas eu não vou proteger o átrio externo. Então vamos devagar. Em 7, versículo capítulo 7, lembra que o anjo selou a testa dos servos de Deus, indicando proteção e posse de Deus. Então, muitos juízos não iriam tocar nos selados. Como resultado, os gafanhotos receberam ordem para causar dano somente aos que não tinham o selo de Deus na testa. Então, olha só, selo, medida, proteção. Aquele selo está no interlúdio. Lembra? O interlúdio era para mostrar a proteção de Deus sobre a igreja. Aqui nós estamos um outro interlúdio. Antes da 7ª trombeta, Deus de novo mostrando o quê? Proteção sobre a igreja. Você percebe que os interlúdios estão entrelaçados. O tema é o mesmo, proteção da igreja. É como a igreja está se portando em meio aos juízos e às tribulações. Como Deus está lidando com essa igreja? Primeiro ele sela os seus. Agora, numa nova etapa de sofrimento, que entra nos 42 meses... Ele não fala de selo, porque o selo era só para proteger do quê? Dos juízos de Deus. Aqui não é juízo de Deus somente, aqui é perseguição, é tribulação também, que vem inclusive depois pela besta, que nós vamos ver. Como resultado, já vi aqui, no capítulo 9, deixa claro que os que foram mortos pelos cavaleiros demoníacos, eram aqueles que haviam se recusado de se arrepender. Não sei se vocês lembram disso. Então esse tema, gente, ele continua aqui. A abertura do primeiro interlúdio, selamento dos santos, agora a abertura do segundo interlúdio, fazem parte, um paralelo mútuo ao enfatizar o quê? A proteção divina do povo de Deus. Agora aguenta aí, devagar, que eu vou dar várias... Eu não vou pular essa parte, porque aqui isso dá pano para manga por aí, eu vou botar vocês no fogo aqui. Existem interpretações possíveis para esses dois versículos, várias. Primeira interpretação vem daquela visão preterista. Eu sei que talvez vocês não vão lembrar, foi logo na introdução de Apocalipse que eu falei sobre as visões de Apocalipse. Não precisa lembrar, porque só você entender, você já vai entender. Pretérito é passado. Visão preterista é aquele que acha que tudo já cumpriu. Não tem nada mais de Apocalipse para o futuro. Então tem um povo que segue. Como ele interpreta essa passagem? Nós vamos ver. Nós temos um idealista, que são aqueles que acham que não existe literalidade em nada. Tudo é uma aplicação espiritual e conceitual. Os idealistas. Outros são o que mais influenciou a teologia brasileira, os dispensacionalistas. Outros são da visão futurista modificada. Nós vamos ver aqui. Então eu vou ler cada um, você vai falar assim, e agora, qual que eu escolho? Vamos ver? Preste atenção, vou ler devagar. A preterista. Ali dá o nome de alguns representantes teólogos aqui, tá? De cada uma. Eu vou falar talvez só o que eu tenho falado mais, que é mais importante, né? O Bio, que eu citei aqui bastante. O próprio Osborne aqui, né? Eu dou uma citada. Essa aqui. Olha lá. Os preteristas, eles entendem a presente passagem como uma descrição da destruição do templo de Jerusalém em 70 depois de Cristo. E da preservação da igreja nos dias de João. É assim que eles interpretam esse texto. O santuário
né, é de esquisito, por quê? Porque aqui há uma medição do santuário. E lá em 70 o santuário foi destruído. Se a medição significa proteção, eles têm que interpretar que a proteção não foi ao templo físico, mas foi ao povo, às pessoas. Então você percebe que toda teoria tem complicações. Que eu teria que pegar com um teólogo dele e começar a cutucar ele. Tá, mas e isso, e isso? E ele teria que me responder as complicações. Todas têm. Todas. Por isso você vê como é difícil. Mas essa é assim que eles pensam. Portanto, o templo aqui, para eles, é o templo de Herodes. Lá o templo de Herodes na época de Jesus. Que está falando daquele templo. E o pátio externo é o pátio dos gentios. O templo de Herodes tinha o pátio interno, o pátio das mulheres, um pátio externo, o pátio dos gentios. Então eles acham que está se referindo a esse templo de Herodes. Tá? Outros estudiosos, ainda preteristas, acreditam que o templo representa a oposição entre a sinagoga e a igreja. O pátio interno é a igreja protegida e o pátio externo é o juízo do Israel incrédulo. Então Deus entrega, não meça o pátio externo, certo? Então para eles quem que é o pátio externo? São os judeus que estavam perseguindo a igreja. Então sobre eles eu não vou proteger. A minha igreja está sob a minha proteção, que significa o pátio interno. Figurado, metafórico, mas na cabeça deles isso já aconteceu. Visão preterista. Ótimo, essa é a visão. Visão idealista. Uma pessoa importante, que é o Bio, é dessa visão idealista. Ele crê que a cena retrata a oposição do mundo com a igreja. Óbvio que tem uma oposição, porque os gentios pisarão a cidade santa. Então, a questão é oposição de quem contra quem? O que significa essa cidade santa? Né? Quem é essa cidade santa? É literal, não é literal? Obviamente que não é ainda a cidade que virá. Então, essas são as discussões. Mas vamos lá. O pátio interno, para esse aqui, o idealista, refere-se à igreja como pertencente a Deus. Quase semelhante ao outro, né, do preterista. O pátio externo indica a igreja enquanto perseguida pelo mundo. Olha como ele entende que parte da igreja está sendo protegida, representando ali no pátio interno. E outra parte da igreja, deixada ali no pátio dos gentios, ela está vulnerável então à perseguição dos gentios. Então ele entende que existe isso. Não sei, é uma questão dele. Outros estudiosos, também importante aqui, um Hendrickson, um baita de um teólogo aí, em todos os livros, uma coleção, uma coletânea importante de comentário, escrito em português também, interpreta o pátio externo como a igreja que se apostatou da fé. Então olha só, um entende que é a igreja, o outro entende que a igreja é apóstata, né? Que se volta contra o povo de Deus. Então olha, gente, nós estamos falando de gente muito boa, teologicamente falando, tendo conflitos interpretativos. Eles não conseguem chegar a um consenso. Agora os dispensacionalistas, que é da onde mais tem influência na teologia brasileira, nas igrejas principalmente pentecostais, né, e que foi influenciado aí no Brasil. Tá? Consequentemente, para todas as igrejas que foram influenciadas pelo pentecostalismo, inclusive as neopentecostais mais próximas, você tem o Brasil assim, meio que dominado por essa visão aqui. Ele interpreta o texto como a reconstrução do templo durante o período da tribulação. Então, olha só, para os dispensacionalistas, a medição do santuário ali significa que o templo foi reconstruído, o templo físico de Jerusalém. Os dispensacionalistas são muito literais. 1000 anos é 1000 anos, 3 anos e meio é 3 anos e meio, é tudo literal. Tá? Eu encontro dificuldades com essa literalidade, mas aqui eu não necessariamente. Aqui também encontro dificuldade com a necessidade de reconstrução do templo físico. Não estou dizendo que não possa acontecer,
Mas para mim, eu já falei, não tem necessidade que aconteça para Jesus voltar. Porque o templo na nova aliança é o templo espiritual que está sendo reconstruído. Isso na Bíblia, no Novo Testamento, é muito claro. Mas pastor, e se Deus quiser materializar a sinalização no templo físico? Ele pode. Por isso que a gente nunca pode negar que possa acontecer. Mas, ao meu ver, não é necessário para que Jesus volte. Como alguns colocam assim, se não acontecer a construção do templo, Jesus não vai voltar. Eu não tenho essa problemática na teologia. Eu acho que tem coisa muito mais enfática, porque o templo pode ser algo espiritual, como a gente vai ver. Para os dispensacionalistas, é literal. Tá? Então, eles entendem que aqui está falando que há uma reconstrução do templo no período da tribulação. Aí ele põe aqui, entre aspas, com os adoradores judeus convertidos, que aí é os 144 mil. Porque para os dispensacionalistas, os 144 mil são judeus de etnia, étnico. E nós vimos que, por exemplo, para Osborne, e a minha tendência não é uma figura da igreja. Os dispensacionalistas não, 144 mil são 144 mil judeus de 12 tribos. Das 12 tribos, que a gente viu o problema, a questão das 12 tribos, a gente viu, está faltando uma lá, então a gente vê uma complicação. Então, mas das 12 tribos literais, eles entendem assim, templo reconstruído literal, tá? Sendo perseguidos pelos seguidores do anticristo nos 42 meses, né? Isso, a grande tribulação. Então vamos lá, retomar o dispensacionalismo? O que é? Templo reconstruído, judeus, 144 mil adoradores convertidos, sendo perseguidos pelo anticristo, nos 3 anos e meio de tribulação. Ponto. É assim que os dispensacionalistas, eu tenho vários problemas com essa abordagem. Tá? Mas essa é a maioria das pessoas, se você perguntar para a maioria do brasileiro, da teologia, tirando os reformados que eu estou falando da igreja presbiteriana e algumas igrejas reformadas, que eles não interpretam assim, e aí você tem a maioria indo para isso. Agora, é o que eu falei, conforme os estudos teológicos foram caminhando, hoje nós temos dispensacionalistas do progressismo, não sei se você lembra que eu falei isso, que eles mesmos refizeram uma leitura da teologia deles e falaram, pô, isso aqui não é legal mesmo. E eles foram refazendo. E eu vou falar melhorando, entre aspas, né? Melhorando no sentido de coerências teológicas, dialogando com as outras teorias e falando, poxa, realmente a nossa está exagerando aqui, nós precisamos rever essa área. E eles foram, então, entendendo muita coisa e desenvolvendo. Hoje nós temos grandes representantes de um dispensacionalismo progressismo. Tá? Muito interessante. É uma linha que eu conheço um pouco, mas que me atrai o jeito de elaboração teológica dele. Muito interessante. Mas não está aqui, por exemplo, porque é nova. Tá? Material novo está chegando no Brasil, nem tinha ainda. Pra você ter uma ideia, material em português. Está chegando isso aí. Isso aí um grande representante dos Estados Unidos fez uma revisão, e isso está chegando para a gente no Brasil. Chegando para a gente, que eu estou falando, chegando nas universidades teológicas. Até chegar nos pastores da igreja que não têm acesso a material acadêmico, vai tempo, gente. Só se alguém aí muito conhecido, o que acontece, né? Você pega uma pessoa que está na mídia, que acessa um monte de gente, começar a falar, pronto, aí alastra, né? Se acontecer isso, fica rapidinho, o pessoal conhece. Mas por enquanto, está dentro das academias aí. Quando eu falo academia, não é academia de musculação, é academia universitária, tá bom? Quem não está acostumado com esses termos, né? Quando a gente fala, gente, toda vez que você está estudando, falando em livros, dentro das academias, nós estamos falando das universidades, que é o lugar, né? Os estudos acadêmicos, tá? Eu brinco porque tem gente que fala, um dia confundiu, né? O pastor aqui tem academia aí, né? Então é melhor explicar. A dispensacionalismo deu para entender? Preterismo, idealismo, dispensacionalista. Futurista. O que eles falam? Que a passagem ensina a preservação espiritual da igreja. Aí um teólogo importante que eu tenho citado, Mauss, da gramática grega,
uma das grandes gramáticas que nós temos em português do grego. Ou do remanescente de judeus crentes. Então, a proteção espiritual, ou da igreja, ou de um remanescente de judeus convertidos. É assim que ele entende. Nesse período final da tribulação, os 42 meses. De modo semelhante, um outro teólogo chamado Aune, também que eu tenho citado, A-U-N-E, Aune, crê que o pátio interno representa o deserto que foi transformado, no qual o remanescente encontra proteção e assim sobrevive fisicamente à tribulação. Então nós vamos ter um problema aqui. Porque mal se entende que a proteção é espiritual. Aune entende que é física. Olha só, dentro da mesma visão futurista. Já tem divergência na mesma. Imagine quanta coisa aí de discussão. Essa é a introdução. Nós vamos agora ler o versículo 1 e eu vou abrir discussão em cima dele agora. Vou entrar dentro do texto e começar a cutucar algumas coisas ali. Então, versículo 1. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara. E também me foi dito, levante-se e vá medir o santuário. Olha, 3 coisas. Vá medir o santuário de Deus, o altar e os que adoram no santuário. Então tá bom, vamos abrir aqui. Medição do pátio interno, que seria a parte do santuário e do altar. Com mais um passivo divino, Edote foi dado, João enfatiza novamente o impulso divino por trás dos eventos. O que está acontecendo aqui? Deus está por trás disso. Vai fazer, João. Vai lá, mede. Há uma ação profética. Eu quero que você faça isso. Existe uma mensagem. E a mensagem aqui, se a gente for simplificar, a medição é proteção. Proteção do que, de quem, quando, entende? Aí que entra as problemáticas. A proteção foi feita, não foi feita, é do judeu, é de gentil, é espiritual, é física, é futura, é de toda a igreja, da face da terra, depois de Jesus, só no finalzinho. Então entra um monte de discussão teológica. O santuário é físico, o altar é físico, é espiritual, é simbólico. Olha o quanto de pergunta eu posso fazer que a gente não tem respostas exatas. Caniço de medir aí, ó. Esse caniço aí, João recebe um caniço de medir semelhante a uma haste, gente, uma vara, bambu, um bambuzinho, era um bambuzinho leve, oco, reto, de 3 metros, mais ou menos. Era 3 metros. A medição era 3 metros. Então, uma vara de 3 metros, certo? Vai pegar uma vara de pesca ali, quase certinha, lá, uma varetinha lá, uma vara, retinha, levinha, 3 metros. Esse era o caniço. Aonde você encontrou isso? A gente vai depois ver, lá em Ezequiel fala que era o caniço, ele usa caniço lá para medir também, de 3 metros. Tá bom? Então era uma medição, uma varinha de medir que eles tinham. Então pega o canicinho de medir aí, pega a trena, se você hoje pega a trena e vai medir. O que eles não tinham trena, então o que você tem na mão aí para medir? É a vara, você lembra aquela varinha que você mede tudo lá que você está? Então pega a varinha, pega o teu metro lá e vai medir. João é ordenado a pegar, medir o templo e os arredores. A ideia aqui, gente, é semelhante, como eu já disse, a Ezequiel. Vamos ler Ezequiel para a gente ver? Ezequiel, o Davi tá em pé aí, Davi? Ezequiel 40. Versículo... na verdade, pode abrir em versículo 3, mas deixa eu fazer uma observação. Se você quiser depois dar uma olhada... Deixa eu abrir aqui. A medição, gente, ela acontece o capítulo 40, 41 e 42, Ezequiel. São 3 capítulos falando da medição. Ali, gente, ele mede o portão do leste, mede o átrio exterior, mede o portão do norte, mede o portão do sul, mede o átrio interno. Ele mede tudo, tudo ali. Ao contrário, aqui não pode medir o átrio externo. Em Ezequiel ele mede tudo, mostrando que Deus está protegendo tudo na época. Porque tinha alguma coisa acontecendo e Deus queria mostrar a sua proteção sobre eles, né? Agora, olha só o que diz Ezequiel 40, versículo 3. Ele me levou para lá,
e eu vi um homem cuja aparência era como a do bronze. Olha de novo uma metáfora de bronze, de um metal, né, com todo o seu simbolismo. Estava em pé junto ao portão e tinha na mão um cordel de linho, outra estrutura de medição, um cordel de linho, e uma cana de medir. Versículo 5. Vi uma muralha externa que rodeava todo o templo, e na mão do homem uma cana de medir, que tinha 3 metros de comprimento. Ele mediu a largura da muralha e deu 3 metros. Mediu a altura e deu 3 metros. Aqui é muito interessante para você ver como é algo simbólico. Se você for vendo, tudo dá 3 metros. Não sei que lá deu 3 metros. Não sei que lá deu 3 metros. Não sei que lá deu 3 metros. Aí vamos, uma muralha deu 3 metros. Aí lá dentro dá 3 metros. É tudo do mesmo tamanho esse negócio aqui. Então, para você ver como são coisas simbólicas, proféticas, metafóricas. E de 3 para 3,5, na cabeça do judeu, vou falar uma coisa para vocês, para você ter uma ideia. Eu acho que tem aqui, está escrito isso. Tem uma passagem que fala de 3 anos. Só que como eles entenderam que era uma situação de, tipo uma tribulação, que aconteceu no evento de 3 anos, os judeus com o tempo foram lendo 3 anos e meio para associar aos 3 anos e meio de tribulação em outras situações. Por quê? Presta atenção no que eu vou falar de novo, na cabeça de um leitor judeu e hebreu, 3 e 3,5 não faz diferença. Eles não levam em conta essa loucura que a gente tem de contar dias exatos. Eles não ligam. Por exemplo, você podia ter um tempo que ele ficava no deserto 45 dias. O escritor ia colocar 40 dias. Porque o 40 não é 40 dias. Para ele, 40 significa um período, aonde naquele período aconteceu coisa semelhante a outro período de 40. E os 40 pode ser 41, 40, ele não liga para isso. Na cabeça do escritor não tem necessidade da exatidão numérica que a gente tem hoje contagem. Tanto é que isso dá um problema com os 3 dias da ressurreição de Jesus. Não é 3 dias, na verdade é ao 3º dia, né? Que ele morre na sexta tarde, né? Ali é uma confusão de datas, se você for de horários e tudo, por causa dessa questão da gente querer ler a Bíblia com a mentalidade ocidental, contando coisas que eles não, para eles é mais importante 3 dias, não importa se foram 3 dias redondos, é um período que está acontecendo, que simbolizam coisas que estão conectadas com ações teológicas e proféticas. Isso para eles é normal, arredondar algumas coisas. Né? Igual Jesus ficou 40 dias no deserto. 40 dias. Quem contou? Será que Jesus contou que ele ficou exatamente 40 dias? E se foi 40 dias e meio? Né? Você percebe? Eles não têm problema com isso. O que é importante? Jesus está passando um período no deserto para ser tentado semelhante ao povo 40 anos. O 40 é importante para passar uma mensagem que Jesus passou algo, evento, que está conectado com a história dos 40 anos, e lá foi derrota, aqui vitória. É isso, se foi 40 dias exatos, menos 39, 36, não tem importância na literatura judaica. Não tem importância. Imagine num livro metafórico, 3 anos e meio, isso é 3 anos e meio mesmo. É essa a minha dificuldade. Se em lugares de narrativa não é tão importante a datação, imagine num ambiente profético, como está sendo aqui em Ezequiel 3. Se você leia uma hora, leia, você tem curiosidade, pega aí e leia o texto 40, 41, 42 em casa, que vai ver o que eu estou falando. Então você percebe que essa medição aqui está acontecendo, e também
aqui vai significar, eu não sei se eu encontro o versículo que deixa isso claro, deixa eu ver, eu não anotei. Ele termina, não é exatamente isso, mas para você perceber essa questão da separação, de um cuidado de Deus. 42:20, Ezequiel 42:20. Assim ele mediu a área pelos 4 lados. Havia um muro ao redor de 250 metros de comprimento e 250 metros de largura, para fazer separação entre o santo e o sagrado. Então Deus quer preservar as coisas que Ele está cercando, como sagrado, como santo e profano. Então existe esse senso do quê? De eu estou medindo o que é meu. Eu estou separando aqui nesse período o que está sob o meu cuidado nesse momento. Então a medição ela vai ter essa mensagem aí em Apocalipse. Tá certo? Então em Ezequiel, a medida do templo indica posse e proteção de Deus para com seu povo. Deus está presente com os seus e eles lhe pertencem. Medir ali em Apocalipse é Deus falando: são meus, me pertencem. Ali eu não medi. Ali por esses 42 meses pode tocar. Os gentios vão pisar a cidade santa. Vai acontecer coisas que eu estou permitindo. João, mede aqui, ali não é hora dessa medição acontecer. Né? Além disso, também acontece, olha que interessante, vamos ler também, Davi, Zacarias 2, vai lá. Zacarias 2, versículo 1. Vamos ler, interessante também aqui, Zacarias. Versículo 1 diz assim: levantei os olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei: para onde você vai? Ele me respondeu: vou medir Jerusalém, para saber a sua largura e o seu comprimento. Eis que o anjo que falava comigo se afastou, e o outro anjo veio se encontrar com ele. E lhe disse: corra e diga àquele jovem: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muralhas, por causa do grande número de pessoas e de animais que haverá nela. Pois eu serei uma muralha de fogo ao redor dela, diz o Senhor, eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Aqui o texto interpreta o que é medir. Isso aqui também acontecia muito na escritura hebraica. Lembra que eu falei de paralelismo? Quando uma frase é falada, ou um texto é citado, e de repente uma outra coisa, ela explica, contrapõe ou desenvolve o que veio antes. Aqui é um paralelismo. Ele joga uma metáfora e de repente ele explica o que ele falou. O que é o medir aqui em Zacarias? É Deus falar o quê? Olha que interessante, eu vou medir Jerusalém para saber a largura e o comprimento dela. E não vou pôr muro. Porque ela vai crescer tanto que eu vou ser o muro dela. Então o que ele está medindo? E por que ele está medindo as extremidades? Para falar, eu estou cuidando dela até as extremidades. Eu vou ser o muro dela. Pode ficar tranquilo que eu vou guardar, eu vou ser o guardador, o muro de fogo. Ninguém vai mexer com você. Então, gente, com esses textos, a gente entende os outros. Um texto ensina o outro. E isso é o que, na teologia, um filósofo hebraico chamado Drew Johnson, entende por entrelaçamento dos textos hebraicos. Então, para você ler um, você tem que costurar o outro. Você tem que costurar o outro. Pegando essas costuras, você vai falar, poxa, entendi o que é medir. Lá em João está falando que Deus vai proteger o santuário, o altar. E ele não vai, nesse momento, não está sob a sua proteção, nesse momento, o ato externo. É isso, a mensagem é essa. A problemática é o que é o santuário e o que é o altar. Essa é a problemática. A mensagem está entendida, é proteção. Medida é proteção. Tá? Um outro teólogo alista, então, 4 possibilidades de interpretação dessa medida aqui. Ele fala assim: primeiro, pode ser a reconstrução ou restauração da igreja. Segundo, pode ser a destruição dos apóstatas, porque tem a destruição lá que fala, a perseguição. Pode ser a preservação do povo de Deus do dano físico.
E o quarto, que é para mim, dentro do contexto do texto, é a preservação como selo dos santos de Deus, do dano espiritual, dos juízos, mas ao mesmo tempo uma preservação dentro da perseguição e do martírio, mas não tirando do martírio. Isso que a gente tem que lembrar. A gente tem que lembrar que Deus está protegendo o seu povo, mas não tirando da perseguição. A perseguição Ele não vai tirar nesse tempo. O destaque, portanto, está na preservação espiritual dos santos diante da grande perseguição vindoura. Essa aqui é a interpretação de vários teólogos. Sweet, Pringeton, Johnson, Harrington, Talbert, Mouse, Alne, tudo esses se entende assim. João é solicitado a medir 3 coisas: o santuário, o altar e os que adoram. A palavra templo, já chegou meu horário, já deu, né? Eu vou segurar aqui, porque para a gente entrar semana que vem na discussão da questão, o templo físico ou espiritual. Como a gente entender isso dentro da leitura do texto, dentro da estrutura neotestamentária, da onde o texto está inserido. Então, como a gente entender, tem alguma referência no Novo Testamento, em Apocalipse, para eu fazer uma interpretação? Os dispensacionalistas são literais, estão falando de um templo, santuário físico, altar físico. Será que procede dentro da leitura do texto? Aí a gente vai discutir isso então a semana que vem, tá? Porque a gente entra com essa palavrinha templo, naos. Naos é a palavra grega que está sendo usada em todo Apocalipse para templo. Quando ela é usada, o que ela significa? É assim que a gente vai descobrindo, gente. Por exemplo, eu pego a palavra naos no grego, vejo quantas vezes ela se repete em Apocalipse, e vejo como ela é usada e o sentido dela em todas as vezes. Quando eu faço isso, eu começo a entender como o autor usou aquela palavra naquela carta, para a gente não fazer a interpretação errada. Então é assim que a gente vai trabalhando e tentando entender aí, à medida do possível, né? Com as dificuldades simbólicas e tudo, mas chegar próximo. Chegar próximo do quê? Da mensagem central. E a mensagem central do texto: a medição é proteção em tempo, né, de uma tribulação que irá acontecer. Os detalhes nós não temos, mas a gente vai tentar chegar lá e falar, poxa, talvez essa seja uma alternativa melhor. Eu particularmente tenho tido a tendência muito grande de seguir ao que o autor, o Osborne, porque, por exemplo, ele põe às vezes essas interpretações e às vezes ele não dá o palpite dele também. Outras vezes ele dá o palpite dele. E aí ele fala, olha, para mim... E quando ele fala é muito interessante, porque ele tem um equilíbrio muito grande, eu acho. Para ele considerar, por exemplo, ele não é idealista total. Por exemplo, o Bill é idealista. Então, provavelmente eu não lembro a interpretação dele, mas o idealista, provavelmente, ele pode até interpretar, por exemplo, o anticristo como não necessariamente uma figura literal. O Osborne, ele não é histórico, literal, tudo, mas ele acredita que o anticristo é uma pessoa física. Então ele tem nuances de interpretações que ele dá uma passeada e ele começa, mas não pode ser o que Bill está falando, pode significar um espírito do anticristo no mundo, mas para mim ainda é uma pessoa que vai incorporar, no final, encarnar toda essa dinâmica anticristã. Então ele consegue conciliar essas coisas. Então é interessante como que ele faz isso às vezes. Então quando ele dá a opinião eu gosto, porque a opinião dele é bem equilibrada nesse sentido. Mas ele não cai nunca no dispensacionalismo. Ele não vai cair, não chega lá. Como eu disse, alguns dispensacionalistas também estão revendo algumas coisas, tá bom? Eu falo isso porque tudo que você vai conversar aqui, se você falar alguma coisa que eu estou falando, para qualquer pessoa, eles vão falar, não, mas não é assim. Por quê? Porque toda a teologia que eles estão recebendo, você já sabe qual é. É da linha dispensacionalista. Eu nem discuto. Porque quando a pessoa vem falar comigo, pensando com uma estrutura fechada, eu não tenho o que discutir com ela. Eu não tenho o que discutir. Porque aqui, você percebe, eu falo uma, falo outra, eu tenho minhas dúvidas também. Eu estou abrindo para a gente refletir.
Quando uma pessoa fala, ó, eu tenho certeza que está falando que é Jerusalém, lá em Jerusalém que vai ser reconstruído o templo, eu falo, tá bom, você tem certeza, eu vou falar o quê, né? Não tenho o que falar, não tenho o que conversar, não tenho o que discutir, né? Se a pessoa tem certeza, eu não tenho, né? Então a gente não consegue nem... mas vamos conferir, vamos ver se faz sentido, vamos ver se... a gente não consegue elaborar reflexões. Uma pessoa que fala, não, eu tenho certeza... Então, você tem certeza, tá bom, né? Bateu o martelo, tá batido o martelo, tua certeza. Eu não tenho. Mas aí a pessoa não abre nem a possibilidade de uma reflexão. E nós temos muita gente assim, né? Com essas certezas muito grandes, como se eles tivessem... Gente, nós estamos falando de gente muito, né, estudiosa do mundo inteiro, não tendo certezas, tendo sugestões. Imagina, né, uma pessoa aqui que nunca estuda teologia tem tanta certeza. É esquisito demais essas coisas, né? Mas é o mundo. É os crentes de hoje, né? Os crentaiadas. Vamos orar? Então... O que nós temos que ter certeza é da salvação. Aí tem que ter certeza, não pode titubear, né? Agora do restante, do evangelho, não pode ter dúvida, né? Da morte de Cristo, da ressurreição, que Ele vai voltar. Isso é tudo certeza. Os detalhes, meu irmão, são detalhes. Vamos conversar, vamos tentar entender e vamos ajustar a vida, né? Para esse futuro aí. Amém? Pai, oi, fala, José. Ponto. Né? No final das contas, José, é isso. E o que a gente tem então que estudar Apocalipse? Para a gente tirar a mensagem para fidelidade, perseverança, a glória, a soberania de Deus em tudo. Apocalipse tem que trazer para a gente isso. Poxa, como Deus é poderoso, como Deus está por trás de tudo, como Ele vai fazer, o mal vai ser derrotado mesmo, vai ter a ressurreição. Ele está dando tudo isso para a gente. É isso, não são nessas pequenas coisas que vai ficar causando confusão. A gente estuda, vê, tá bom, passou, legal, entendi o que pode ser, passa para frente e tira o que é essencial para a nossa vida cristã. Tá? E isso que eu estou fazendo é um exercício, né? É muito importante. Eu espero que vocês entendam o meu esforço nesse sentido, para tirar vocês dessas discussões periféricas que a gente vê por aí e fazer a centralidade. Pergunta para uma pessoa onde começar com essas conversas assim, né? O número da besta é 666, não sei se cá. Pergunta para ela, tá, mas o que você está fazendo da sua vida cristã para você adiantar a volta de Jesus? Porque é isso que importa. O que você está fazendo? Está querendo descobrir a besta? Descobrir que você está marcado, não está? Que loucura é essa? Aonde você viu isso? Então a gente começa a tirar as pessoas de certas loucuras. Mas você não tem o selo de Deus na testa? Não tem. Mas tem, devia ter. Você não está selado? Não. Ué, lá em Apocalipse fala. As pessoas às vezes falam tanto da marca da besta que não falam. Tem gente que nem sabe que tem a marca de Deus em Apocalipse. Você sabia disso? Tem gente que não sabe. Para mim a marca mais importante, é a que eu quero na minha testa ser selado. Então essas coisas que são esquisitas, a pessoa dá mais ênfase, né, em certas coisas do que outras, aí vira essa loucura aí. Mas tá bom. Agora é o genro dele? Lá, pronto, agora é ele mesmo, né? Era o Elon Musk, né? O Elon Musk era o anticristo, né? Agora é esse aí, esse eu não estava sabendo, agora é esse. E o pessoal vai caçar anticristo, o pessoal vai cansar a gente, né? Essa que é a questão, infelizmente, né? Vamos botar a nossa vida em ordem, vamos caçar, buscar o evangelho, ser discipulado, fazer discípulos, né? Anunciar nosso papel profético aqui, de anunciar arrependimento, juízo de Deus, né? Mostrar para as pessoas que o tempo está próximo, independente de quando está próximo desde quando Jesus chegou, não é? Que ele falou, o reino de Deus está próximo, se arrependam, essa é a mensagem, tá bom?